Você está ouvindo o Drops de Dança, o podcast que traz a cada episódio o debate de um tema relativo ao universo da dança. Uma realização do curso de dança da UFO e do programa Licor, com o apoio do Núcleo de Música e Tecnologia da UFO. Oi, tudo bem? O que você faz da vida? Oi, eu sou dançarino. Ah, legal, mas assim, com o que você trabalha? Como que você ganha dinheiro? Então, eu trabalho com dança, eu sou profissional da dança. Ué, mas eu pensava que dançar fosse assim um hobby, uma coisa que as pessoas fazem por gostar, por talento. Pois é, pode ser um hobby, mas para algumas pessoas. Vamos tomar um café? Já vi que essa conversa vai longe. Quem nunca passou por isso, gente? Para nós que trabalhamos com dança, esse tipo de pergunta ou comentário é muito comum. Mas afinal, dança é trabalho? Artista é profissão? Dançarinos, coreógrafos têm carteira de trabalho? Podem se aposentar como artistas? Como funciona o mundo do trabalho para profissionais da dança? Oi, eu sou a Vivian Barbosa. Olá, eu sou o Alexandre Molina. Oi, eu sou Marcelo Camargo. E no episódio de hoje vamos abordar o tema Atuação Profissional em Dança, em uma parceria com o projeto Supernova, que conta com o incentivo do Programa Municipal de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Uberlândia. Quem já teve carteira de trabalho como dançarino aqui, gente? Eu já tive. Não tive. Eu já tive contrato de trabalho, mas carteira assinada eu nunca tive. Eu já tive carteira assinada, mas foi por pouquíssimo tempo, foi por um ano só. E todos os outros trabalhos que eu fiz foi na informalidade, às vezes sem contrato nenhum, né? Tudo de boca, né? Ai, sei lá, dá uma aula aqui, eu te pago isso. E eu acho que essa perspectiva é muito comum para grande parte dos profissionais da dança, e talvez não só da dança, né? De outras artes das também. artes em geral. Sim. Eu nunca nem cheguei perto assim, de ter uma carteira assinada como artista. O mais próximo de alguma formalidade foi quando eu abri o meu MEI. Tá, mas conta aí para quem está ouvindo, o que é MEI? MEI é o microempreendedor individual, né? Quando eu me torno uma empresa, para a gente deixar assim, um pouco mais fácil assim, para a gente entender o que é MEI, né? Então, seria uma empresa individual, né? Onde eu sou a empresa e eu consigo formalizar o meu trabalho emitindo notas para poder fazer toda essa transação entre receber e poder emitir nota para quem está me pagando. É interessante porque essa saída do MEI, né, ela por um lado, tenta encaminhar algumas questões, como, por exemplo, quem tem o MEI e recolhe ali mensalmente a taxa, também faz uma contribuição para o INSS e começa essa contribuição com a possibilidade de aposentadoria por um salário mínimo. Se acontece alguma coisa, a pessoa também tem a possibilidade de um auxílio saúde, um auxílio doença, aliás, né? Então, o MEI, de alguma forma, encaminha algumas questões, mas eu acho que tem uma problemática mais profunda nesse processo, que é o próprio reconhecimento da atuação de artistas como profissionais. Eu acho que isso fica um pouco escamoteado nessa discussão. Exatamente, Ale. Eu percebo que, em geral, as pessoas têm muita dificuldade de reconhecer arte e artistas enquanto profissão, né? E isso vai colaborando para um campo de muita precariedade, de muita precarização, né? Para nós artistas. Então, muitos artistas independentes vão recorrendo e dependendo muito de projetos, né, de editais, e aí a gente pode conversar um pouquinho sobre essa lógica dos editais também, né, como que isso funciona, e vão também trabalhando nessa perspectiva de abrir esse CNPJ, né, a partir do MEI, para poder emitir nota, para poder receber pelos trabalhos executados, né?
E isso vai trazendo um modo de sobreviver, mas que não dá uma segurança exatamente, né, para a pessoa. Até porque essa questão do edital ela é muito sazonal e bastante instável, né? Especialmente no contexto brasileiro, onde a gente tem uma relação também com a cultura, com as políticas culturais, não só muito recentes, mas também com bastante descaso por parte dos governos de um modo geral, mas especialmente nos últimos 4 anos. E eu acho que tem uma coisa interessante também da gente marcar aqui enquanto diferença, e que são perguntas que chegam, por exemplo, nas turmas aqui do curso de dança da UFO, para dar aula, eu preciso fazer graduação, etc. Eu acho que é interessante a gente perceber pelo menos 2 caminhos. Quando opta-se por fazer um curso de licenciatura em dança ou em qualquer outra linguagem artística, a gente está entendendo que essa pessoa ela está seguindo um caminho de formação que prepara essa pessoa para atuar na escola de educação formal, regida pela LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, etc. Então, tem uma legislação já organizada para esse processo e que vai fazer com que esse profissional possa atuar na educação básica. No caso de pessoas que optam, por exemplo, pelo bacharelado, pela formação enquanto artistas, existe uma outra legislação que ampara, em certa medida, esses profissionais, que é a conhecida Lei do Artista, que é uma lei de 1978, a Lei 6533 de 1978, que dispõe sobre a regulamentação das profissões de artistas e de técnicos em espetáculos de diversões. É curioso a gente também olhar para o nome dessa lei, que já tem mais de 40 anos, que não passou por grandes modificações, e é essa lei que vai estruturar de algum modo, que vai amparar de algum modo a atuação de artistas da dança, por exemplo, mas não só da dança, do teatro, do circo, mas a nossa conversa aqui é sobre dança. E pensando especificamente na atuação em dança, é muito interessante olhar para trás e olhar para a minha própria história e como que o meu contato com a universidade, né, com a graduação em dança que eu fiz lá na UFRJ, foi me abrindo perspectivas diferentes que eu não conhecia sobre modos de atuar em dança, né? Então, eu fui compreendendo que eu poderia ser uma preparadora corporal, por exemplo. Eu fui compreendendo que eu poderia me aproximar de outras áreas, por exemplo, como dança-terapia. Então, um dos estágios que eu fiz na UFRJ foi em um hospital, trabalhando com dança para diabéticos e hipertensos, por exemplo, né? Então, eu fui entendendo que havia muitas possibilidades de atuação e de aproximação da dança com outras áreas também. Então, uma aproximação da dança com cinema, aproximações da dança com teatro, com artes visuais, com literatura, com filosofia, com a área da saúde, né, também. E eu acho que a gente se abrir para essas outras possibilidades também amplia a nossa gama de atuações profissionais e de possibilidade de ser remunerado por isso, né? Então, a gente não fica somente focado ou em dar aula ou em atuar em algum espetáculo, criando alguma obra, né? Porque não necessariamente um profissional da dança vai atuar dessas formas específicas, Sim, né? acho que tem uma coisa também de criar contexto, né? Você falando aí das suas experiências de atuação profissional, eu me lembrei também de várias coisas que eu fiz, mas eu já trabalhei em escola como professor de arte, já ensinei dança em academia, estúdio, mas eu também já fiz parte de grupo, eu também já coreografei, eu também já contribuí de alguma forma com alguma coisa fora da cena, seja na produção, na iluminação. Eu também já atuei como dançarino em comerciais. Então, enfim, tem uma gama de possibilidades. Mas me parece importante também a gente trazer para essa discussão, e principalmente para quem está estudando dança ou que deseja atuar profissionalmente com a dança, é que temos aí alguns mecanismos que nos dão alguma segurança em relação às formas de pactuação do trabalho, e que
topar um trabalho na camaradagem ou a troco, sei lá, de um lanche, do passe do ônibus, etc., não é algo que contribui, por exemplo, para a profissionalização da nossa área. Pelo contrário, isso só depõe contra a nossa atuação profissional. E acionar esses mecanismos e garantir, de alguma forma, esse reconhecimento me parece um passo importante e necessário para que a gente consiga validar a nossa atuação. Sim, porque é isso, né? A gente faz um investimento muito grande na nossa formação para depois não ser remunerado pelo que a gente faz, né? Então, é um mínimo, né? A gente reconhecer o trabalho que a gente faz e a gente também se organizar pela valorização desse trabalho e se organizar politicamente por essa valorização é muito importante. Eu estou aqui pensando, né, ainda na fala da Vivian, e eu estou exatamente no lugar que ela disse, né, de pensar esse artista que eu venho da academia, mas a minha atuação ela está para além do que eu fiz na academia, né? Então, com a minha experiência em teatro e dança, eu trabalho com cinema, trabalho como diretor de arte, trabalho como iluminador, trabalho como na produção de cinema, de comerciais. Não necessariamente, e na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, eu não estou em cena, mas eu estou na concepção, eu estou ou na produção ou no desenho das coisas. E é importante o quanto que essa formação acadêmica e a experiência mesmo enquanto artista me proporciona e amplia as minhas possibilidades de atuação dentro desses outros lugares, né? O quanto que me facilita e que me cria possibilidades de atuar no cinema, podendo abarcar outros modos ali do fazer do cinema, de pensar direção de arte, de pensar uma iluminação de espetáculos de forma geral. E existe assim esses lugares. Acho que tem uma coisa interessante na sua fala que mostra também o quanto que uma formação pode se dar de um modo não linear, né? E ao mesmo tempo interconectando interesses. E aí você consegue estabelecer ponte a partir da dança com várias outras possibilidades do acontecimento artístico. Sim, e essa formação ela pode se dar de tantas e tantas maneiras, né? Ela pode estar nos espaços não formais de ensino, em espaços informais, em espaços formais, e ela pode estar atravessada por muitas outras áreas, como o Marcelo falou, né? Que a atuação dele vai se imbricando com muitas outras áreas, né? Então, muitas vezes, essas formações elas vão dizer respeito a um caminho que é único de cada artista, né? E que diz respeito aos interesses pessoais também desses artistas, que às vezes vão atrás de influências e de parcerias e de experiências artísticas e formativas que têm a ver com esses interesses singulares. E isso tudo, para a atuação profissional, vai se conectando com essas possibilidades de abertura, né, de atuação. Eu acho que é riquíssimo a gente pensar nisso e a gente pensar que o espaço da universidade, né, que é o espaço em que a gente se encontra ou pelo qual a gente transita, é um espaço a mais de questionamento e de investigação da arte e do fazer artístico, criativo ou artístico-pedagógico, né? Mas que não só aqui se produz arte, se produz artistas, ou que não necessariamente as pessoas, para serem artistas, precisam estar aqui, ou para serem profissionais da arte, precisam estar no âmbito acadêmico, mas a universidade acolhe, né, artistas e proporciona uma estrutura e um apoio e um espaço para essa qualificação, né, diferenciada e para talvez um aprofundamento da compreensão dessa atuação profissional também. Para mim funcionou muito assim. A minha graduação me abriu para compreender o quão ampla poderia ser a minha atuação profissional e como eu deveria valorizar essa atuação profissional e não trocar o meu trabalho, né, por migalhas ou, né, por um lanche.
etc, etc, que a gente já sabe dessas histórias, né? Todo mundo conhece muito bem. Eu fui aprendendo fora da universidade essa possibilidade de atuação, né? Eu tinha uma sensação do que eu só poderia fazer uma coisa ou outra, né? Eu só poderia estar em cena, eu só poderia dirigir ou estar em cena. E depois, fora da universidade, vendo assim, não, eu sei fazer isso, não, eu não sei só fazer isso porque eu acho que eu sei fazer, mas tecnicamente eu fui entendendo que eu tinha ferramentas para trabalhar também com outras coisas. Né? E começando assim com o lanche, né? Trocando pelo lanche para mostrar o que eu sei fazer, até chegar no momento que falar, não, peraí, realmente eu sei fazer outras coisas. A minha formação dentro da universidade me proporcionou olhar para essas coisas e então eu preciso ter garantias em relação a isso e também colocar meu preço. Isso, e você vai aprendendo a cobrar pelo seu trabalho, porque afinal de contas é um trabalho, né? Exatamente. Bem, e esse foi o papo de hoje. Nós vamos agora deixar aqui para vocês algumas questões que também nos atravessam, que também nos inquietam, e a gente gostaria de depois ouvir os comentários de vocês a respeito dessas perguntas. Você se considera um profissional da dança? Em suas experiências profissionais, você já se preocupou em formalizar a sua atuação, ou seja, estabelecer um contrato de trabalho? Qual o valor do seu trabalho? Quais os impactos de uma atuação profissional em dança pautada na informalidade? Que caminhos são possíveis para alcançar a profissionalização em dança? Você acabou de ouvir o Drops de Dança, o podcast que traz a cada episódio o debate de um tema relativo ao universo da dança, com trilha sonora de Lúcio Pereira e Cássio Ribeiro como técnico de áudio.